28 anos. Parece que bateram nele, não é isso? Bateram nele. Lara tá com a família. Tem uma imagem aqui que chegou pra gente dele saindo de um prédio com uma bag nas costas. Tem uma imagem que acaba de chegar pra gente dele saindo, viu, Lara, de um prédio com a mochila, aquela bag de entregador nas costas. Consegue jogar aí, Jamerson, essa imagem? É a imagem do cantor Jefferson. E Lara tá com a família vai falar com a gente agora. Não é isso, Lara? Deixa a Jamerson botar essa imagem aqui pra mim. Esse é o cantor de pagode que foi morto. A família pediu pra falar com o Juca. Cadê a família? Cadê a família? Já tá com Lara? Aí é o cantor. Tem a imagem fácil aí, Jamerson? Deixa a Jamerson botar essa imagem aqui. Eu quero falar em cima dessa imagem também. Ele com essa bag. Ele aí, o cantor. Pergunta aí à família se ele trabalhava fazendo entrega também. É o quê? Tem uma imagem dele aqui, Lara, em um prédio com a mochila nas costas. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Juca, para você e todos que nos acompanham. Falo aqui diretamente do Instituto Médico Legal. Há poucos instantes, a família de Jefferson Borges, que tinha 28 anos de idade, a família saiu desse local, veio fazer o reconhecimento do corpo e os trâmites, os procedimentos para que esse enterro aconteça amanhã. Vai acontecer às 14 horas no cemitério de Brotas. Jefferson era cantor, já cantou em diversas bandas de pagode e como a mãe dele falou com a gente, Juca, ele tinha esse sonho de trabalhar com a música. Diz que desde pequeno ele participou de um projeto social no Pelourinho e desde então ele tinha esse sonho de ser músico. Ela me disse que ele também já tinha feito um curso na área de mecânica, já trabalhou durante muito tempo numa empresa de plásticos. Quando você ficou falando dessa bag, eu tentei aqui fazer uma associação se poderia ser aí relacionada a alguma coisa a essa empresa e ela me disse que o último emprego dele foi numa empresa relacionada à área de internet em Vila de Abrantes. Ele estava lá em Abrantes há mais ou menos um ano com uma mulher. Ele deixou um casamento, tem uma filha de 6 anos de idade, deixa essa menina de 6 anos de idade e a esposa, Juca, deixou ele porque não aceitou o vício dele em jogos. A mãe me disse que ele nunca foi usuário de drogas, disse que nem gostava de bebidas. Essas foram as palavras dela. Que ele nunca gostou de beber e que, inclusive, quando ele começou a aparecer com muitas dívidas, a família não entendia o que estava acontecendo, porque sabia que ele não era usuário de drogas. Mas, depois que ele terminou esse casamento, ele teve uma outra namorada e essa namorada entrou em contato com a família, com Dona Tatiana e explicou para ela, ele tá perdendo tudo no jogo do Tigrinho. Infelizmente, ele começou a se envolver em jogos de azar, em apostas. E recentemente, Juca, essa notícia tomou muita repercussão. Esse assunto teve muita repercussão por causa de uma CPI, inclusive, e é o que muita gente fala. Infelizmente, para algumas pessoas, essa é uma dívida que é paga com sangue, Juca. Vamos acompanhar o que é que Dona Tatiana, a mãe de Jefferson, falou. A gente está aqui no Instituto Médico Legal com Tatiana, que é a mãe de Jefferson. Ela está correndo com as providências para a funerária. O enterro vai ser amanhã, às 2 horas da tarde, no cemitério de Brotas. Mas, antes de sair do IML, ela topou falar com a nossa equipe do Alô Juca. Nossos sentimentos por sua perda, Tatiana. Queria que você dissesse para a gente quem era seu filho. Meu filho era uma pessoa muito conhecida aqui dentro de Salvador, conhecia muita gente, porque ele gostava desse meio artístico, Como eu falei, ele sempre foi um jovem sonhador, tinha muitos sonhos em ter as coisas dele, entendeu? Ele admirava muitos cantores baianos aqui de Salvador, como o Xande, da Harmonia, Léo Santana, pessoas que veio como ele de periferia, Tony Salles, sabe? Esses Ele já foi back vocal de algumas bandas. Ele foi back vocal de algumas bandas e ele tinha esse sonho, sabe? De coisar com a música. Porque desde criança ele sempre gostou de tocar. Inclusive, ele, quando criança, a gente morou no Centro Histórico, no Pelourinho. Ele foi aluno, bem criancinha, de mestre prego, lá no Centro Histórico. Era Meninos do Pelô,
com mestre prego. E ele fazia participação nessa bandinha que ele ia tocar. E aí, muitas pessoas que vinham de fora, e aí gravava ele e ele se cantou com aquilo desde criança. E era um meio que ele gostava, era esse aí. Além do sonho na música, seu filho também já fez curso de mecânica, trabalhava agora numa empresa que mexe com internet lá em Abrantes, onde ele estava morando há um ano. Então, seu filho era um menino trabalhador, um jovem trabalhador. Com certeza, ele era um jovem trabalhador, cheio de sonhos, entendeu? Que no meio do caminho ele se perdeu por alguma coisa, sabe? Jovem, se perdeu. Para a senhora, qual foi o grande erro dele que acabou levando à morte dele? Foi o vício em jogos? Foi o vício em jogo, sabe? Eu me lembro que quando eu descobri esse negócio de jogo dele, a gente conversou, ele estava fazendo esse curso lá na Nazaré, por ali. Conversei com ele e a gente tinha passado por um negócio de pandemia. Ele tinha sido frustrado em outra empresa, que ele ia receber um cargo mais alto, só que ele foi frustrado porque teve uma pessoa que sabotou ele na empresa e depois disso ele só fez deslanchar. E aí eu conversei com ele: filho, vá no seu curso lá que você está fazendo, procura um psicólogo. Aí ele foi no psicólogo, conversou, voltou com a pauta diferente depois do psicólogo, mas depois disso a gente perdeu o controle, sabe? Como é que a senhora soube da morte dele? Ele estava morando com a namorada há um ano em Abrantes, foi ela que entrou em contato? Foi sim, foi ela que falou comigo sobre isso, entendeu? Que ele tinha falecido, foi ela que me falou. Nossos sentimentos. Muito obrigada por conversar com a gente aqui do Alô Juca. Essa Tatiana, que é a mãe de Jefferson. Ele morreu, foi morto por 6 homens que chegaram no local onde ele estava morando, em Abrantes. Um depoimento triste, né, Juca? Essa mãe chegou a me dizer também que numa ocasião ele pediu a rescisão de um emprego, ganhou R$7.000 e investiu todo esse dinheiro no jogo do Tigrinho. Infelizmente, ele perdeu esse dinheiro, contraiu mais dívidas e recentemente ele se envolveu com agiota, Juca, para tentar realmente pagar essas dívidas e ter mais dinheiro para investir nesses jogos. Ele acabou pegando dinheiro emprestado com agiotas e foi isso que acabou ocasionando a morte dele. Os homens chegaram na casa em que eles estavam, 6 homens em 3 motos, né? 2 homens em cada moto, pediram para que ele saísse de casa. Foi o que a namorada dele falou, a companheira. Ele disse a ela: daqui a pouco eu volto, eu vou ali fora. E infelizmente o corpo dele foi encontrado 3 horas depois, por volta aí da meia-noite de terça-feira, já quase sem vida. Ele ainda tentou ser salvo, né? Ainda tentaram salvar ele, foi levado para o hospital Minandro de Farias, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. Ele foi morto por espancamento, Juca, porque estava aí devendo dinheiro a algumas pessoas em decorrência desse vício em jogos, né, Juca? A gente viu a mãe, uma mulher cristã de família evangélica, diz que toda a família é evangélica, falava com orgulho desse filho que desde pequeno se envolvia aí com a música, tinha esse sonho de ser um músico, de viver da música, mas infelizmente no meio do caminho ele se perdeu. Ela chegou a me dizer que esse casamento dele, casamento que resultou nessa filha, a única filha, uma menina de 6 anos de idade, esse casamento foi desfeito justamente já aí por conta desse vício dele em jogos e dessas dívidas, que cada vez mais ele começava a contrair essas dívidas para tentar jogar, né, Juca? Acabou usando o dinheiro de uma rescisão. Eu imagino que essa rescisão que ela falou, que ele saiu de uma empresa aí porque ele tinha sido, né, tinha ficado frustrado porque não teve uma promoção, pegou R$7.000, Juca, investiu todo nesses jogos e infelizmente acabou contraindo mais dívidas que ocasionaram a morte de Jefferson, Juca. Lara, esse jogo do Tigrinho é o demônio, isso aí. É o capeta, é o Satanás agindo na cabeça das pessoas, infelizmente. Olha, a informação que eu recebi é a seguinte: tá vendo essa imagem dele? A imagem dele entrando em um apartamento. Tem imagem dele aí. Isso daí é aquela caixa Bombox, né? JBL. Eu tava achando que era uma bag, não é não, que eu vi de longe. Aí é uma caixa, aquela JBL. Ele teria entrado em um apartamento para instalar câmera, que ele estava trabalhando em uma empresa.
ele instalava a câmera, teria furtado esse equipamento, essa caixa de som, e o dono entrou em contato com a empresa. Essa é a informação que chegou pra gente aqui, que ele invadiu essa casa, ele entrou na casa para fazer o serviço, mas ele furtou a caixa JBL. E o dono pegou tudo nas câmeras. Então, Lara, nós temos aí uma outra linha de investigação. Nós temos essa situação do Tigrinho, que ele estava pedindo dinheiro, devendo dinheiro à agiota, e nós temos agora essa outra linha de investigação da caixa JBL furtada no interior do apartamento. Entendeu? Então a polícia está investigando para tentar saber quem mandou matar ele. Quem foi que mandou matar Jefferson? Ele não fazia mais parte da banda, a banda Beth, não fazia mais parte dessa banda, né? Pet. É o Pet, é? O Pet. A banda é o Pet. Ele não fazia parte dessa banda, já tinha saído do grupo, né? E estava trabalhando aí em uma empresa. Será realmente que ele entrou e pegou a caixa? Estão dizendo que sim, que ele fez isso, né? E aí armaram para ele, não sei quem foi que mandou, deram um pega nele, ele tinha problema no coração e aí o coração não aguentou. Essa é a informação que chega, viu, Lara? Infelizmente, né, Juca, um menino de 28 anos que, como a mãe falou, sempre foi um jovem trabalhador. Como você falou, surge essa outra hipótese agora, essa nova linha de investigação, mas eu poderia supor, depois de conversar com os familiares dele, que talvez isso também, essa atitude, se de fato ele fez isso, aqui é uma suposição, a gente não tem certeza, mas se realmente ele fez isso, ele fez esse furto, quem sabe isso também não está relacionado ao jogo, né? De alguma forma ele não pretendia ali arrecadar um dinheiro para investir novamente nos jogos, né? O que a família fala é que realmente foi isso que acabou com a vida dele e que acabou, que degringolou, que a partir do momento que ele começou a se envolver com esses jogos de azar, a vida dele não andou mais, ele começou a ter muitas dívidas, se envolver com muitas dívidas, precisou pegar dinheiro emprestado na mão de agiotas, estava morando há 1 ano em Abrantes com a namorada, onde 6 homens entraram, 6 homens chegaram numa moto, em 3 motocicletas diferentes, entraram na casa, pediram que ele saísse, ele chegou a dizer para essa mulher, daqui a pouco eu vou voltar, me espere que daqui a pouco eu vou voltar, isso foi por volta das 9 horas da noite. E aí, à 00:15, a mãe, dona Tatiana, que conversou com a gente, recebeu esse telefonema dizendo: seu filho está numa vala, o corpo dele foi jogado. Ela disse que imediatamente imaginou que ele já tivesse morto, mas chegando até o local, os familiares constataram que ele ainda estava com vida. Então levaram ele para o hospital Menandro de Farias, mas ele não resistiu aos ferimentos. Um menino muito conhecido, um jovem muito conhecido que trabalhava nesse meio da música. O enterro vai acontecer amanhã, às 2 horas da tarde, no cemitério de Brotas, e a família ainda muito abalada, Juca. Eu senti que essa mãe, apesar dela ter falado com a gente, com toda a educação, com toda a doçura, mas ela ainda está meio aérea, tentando processar o que tinha acontecido. Ela tem 4 filhos, Jefferson era o filho caçula dela e um menino que sempre deu orgulho para aquela mãe, né? A gente viu no momento em que ela fala ali que era o sonho dele trabalhar com a música, ela chegou a chorar, falando que desde pequeno ele participava de um projeto no Pelourinho e que, portanto, aí um jovem que dava orgulho para essa mãe, sempre foi trabalhador, segundo as palavras de dona Tatiana, já teve aí diferentes funções, fez um curso para trabalhar na área de mecânica há pouco tempo também, estava trabalhando nessa empresa aí em Vila de Abrantes, que é ligada à instalação de equipamentos aí para a internet. Portanto, um jovem que sempre trabalhou, sempre foi orgulho da mãe, nunca se envolveu com drogas. Ela me disse que quando ele começou a aparecer com essas dívidas, quando a gente soube que ele estava com muitas dívidas, a gente ficou se perguntando de onde vêm essas dívidas, porque droga ele não usava. Ela disse nem de beber ele gostava. Então é um jovem que nunca teria se envolvido com nada até então.
Aí ele começou a jogar, infelizmente acabou falando para a família, como ela disse, chegou a ir a uma psicóloga. E quando ele voltou, parecia que tudo ia mudar, Juca. Ele voltou, como ela disse, com uma outra pauta, ou seja, com um novo pensamento, com a nova forma de pensar e disposto a se livrar, mas infelizmente não conseguiu se livrar desse vício, Juca. E agora a Polícia Civil investiga quem teria matado Jefferson. Você está trazendo aí todas as informações, né? Eu estou recebendo mais informações sobre esse episódio do furto da caixa JBL. O pessoal está dizendo que ele entrou no apartamento realmente, que ele furtou essa caixa. E o morador pegou tudo pelas câmeras. Olha só a foto aí. Olha a foto. Ô Juca, ele não estava mais na banda, né? A DK Produções manifesta seu profundo pesar pelo falecimento de Jefferson Borges, conhecido como Jeff. Não é isso? Um abraço aí de Castelli, que está acompanhando o Juca. Essa informação. Agora a polícia vai ter que saber, né? Quem foi que armou isso? O dono do apartamento, alguém que viu, não sei, o tráfico de drogas, que mandou matar esse rapaz? Aí é trabalho da Polícia Civil. Aí é trabalho da 26ª Delegacia de Polícia. Mas a caixa tá aí no flagrante, ó. Olha a caixa aí no flagrante, olha a caixa aí. Tá vendo? A bombox. Olha a bombox aí. Esse negócio de tigrinho é loucura, viu, velho? Rapaz, o que tem de gente fazendo besteira pra pagar dívida. O que tem de gente fazendo porcaria aí pra pagar dívida, pegando dinheiro com agiota. Esse daí entrou no apartamento de acordo aqui com a polícia, com a testemunha aqui, né? Com o rapaz que está me passando as informações. Pegou e levou a caixa. Quanto é uma caixinha dessa aí? 1.500? 2.000 reais? Usada? 2.000? É mole, velho. E já chegou a informação que ele tinha saído dessa empresa e não devolveu a farda. Chegou uma outra informação aqui, que ele saiu dessa empresa e não devolveu a farda da empresa. Imagine, rapaz. O @Lojuca aqui não para. Muita informação chegando aqui no Disque Denúncia. Muita informação chegando, né? Não para aqui, meu amigo. Ô, Juca, essa situação da caixa já tá tudo confirmado aqui pela polícia. Foi isso mesmo. Um rapaz mandando aqui, tá vendo? No Alô Juca. O cara mandando aqui. Ô Juca, ele trabalhava onde? GSM, empresa de internet. Trabalhava ou já tinha saído? Trabalhava ou já tinha saído? Que chegou a informação que ele já tinha saído. Verifica isso aí pra mim. Estão dizendo que ele já trabalhava ainda. Pronto. E essa onda aí da caixa de som? O dono do apartamento, eu soube que procurou a polícia. Registrou queixa e tudo. Essa é a informação que chegou aqui. Tem um colaborador mandando mensagem aqui, né? Diz que ele foi instalar a câmera e levou a caixa. Ai, Jesus Cristo. E agora a família, a mãe, coitada, desesperada aí, coitada, viu? Que Deus abençoe essa mãe, dê força para ela seguir a vida, porque não é fácil, né? Independente do que ele fez, independente do que ele deixou de fazer, não é fácil. Não é fácil perder um filho, garoto novo. Qual a idade dele, Lara? Qual a idade de Jeff? 28 anos. Jesus, 28 anos, Juca. Meu Deus, 28 anos, deixou um filho aí, ó. Ai, meu pai. Tássio tá me chamando aqui. Cadê Tássio? Pisca aqui. Tássio tá me chamando que o cara fugiu